Mensagem dia 27/11/2008. Observem os meus mandamentos. O Pai fala: Jesus adorado e amado, há duas coisas mais importantes na minha vida. A primeira, quando estou de joelho recebendo o santo sacramento das mãos do sacerdote. E a segunda é escrever essas lindas mensagens, Senhor. Ah, se todos soubessem assim me dar tanto valor! Seriam todos felizes e não haveria mais discussão dentro de um lar de família. Já não digo todos, porque o fim terá que ser assim, mas pelo menos onde ainda existem criancinhas que são batizadas em meu santo nome, porque em cada coraçãozinho delas estou por inteiro. O que elas veem com os seus olhinhos, sou eu que estou vendo. Pai e mãe discutindo e brigando, bem agora que o momento já está chegando de serem julgados os que serão meus e os que não serão. Por isso vos peço, antes de formar confusão dentro do vosso lar, olhem que este momento poderá ser o fim. E eu não gostaria de encontrar ninguém brigando, e sim amando sem haver confusão. Quem trabalha pela justiça dentro de um lar, marido e mulher, não pode dar mau exemplo para seus filhos. Os dois têm que ter paciência e pensar bem antes de fazer confusão, para não ser pego de repente, como foi o caso das 5 tolas, que acharam que não precisavam do azeite para sua lamparina, quer dizer, oração. Por isso vos peço, se já estão na lista dos convidados, não briguem mais. Sejam coerentes e firmes na fé e no amor, porque de mim receberam as bênçãos diante do altar, quando se uniram como marido e mulher. Olhem que esse compromisso é muito sério, e todos aqueles que estão separados é porque um dos dois já não é mais meu. E às vezes até os dois, para não estragar a vida de um filho ou uma filha que venho escolhendo. Creiam nisso, meus filhos. Essa é a hora de estarem todos preparados para me receber com muita honra e dignidade, para ter a vida eterna. Eu vos quero como me prometeram, sendo fiel um ao outro, e não mais contra. Esse momento é muito sério para quem tem uma família formada. Pensem nisso. Obrigado a todos aqueles que estão observando os meus mandamentos. Jesus, vosso Rei, e Pedro II. Olha o que Jesus fala aqui, né? Ah, se todos soubessem assim me dar tanto valor, seriam todos felizes e não haveriam mais discussão dentro de um lar de família. Nós que somos filhos, né, do profeta, nós presenciamos isso. Muitas pessoas que visitaram um profeta, o Bento da Conceição, aqui na sua casa, eu acho que eles imaginavam assim, o seu Bento fala em Deus, ou fala em canções, né, canta, toca músicas religiosas. Quando aparece alguma visita na casa dele, depois ele para de falar e vive a vida dele normal. Não, nós filhos somos testemunha. Era dia e noite falando em Deus e Nossa Senhora, nos santos, nos profetas. Aquilo para nós, a gente ficava pensando, mas a gente só acordava de manhã, saía de casa, vou lá tomar um café e, né, ver o pai e ver a mãe, a família, e conversar e pedir um conselho para ele. Mas antes de a gente falar qualquer coisa, ele já estava, se ele não tivesse escrevendo a mensagem, né, estava dentro da capelinha dele, ou se não, já estava na mesa, tomando seu cafezinho, fazendo, e depois ali em seguida já ia ler a mensagem, e falando das coisas de Deus, ou já mostrando uma música nova. Então,
Por isso que Jesus fala aqui, ó, se todos fizessem desse jeito, era difícil uma discussão dentro de uma família, dentro da casa, né, de uma família. Porque acontecia, assim como a Aline falou, ela sente alegria ainda com tanta problema, tanta coisa que está acontecendo, né? A gente percebe isso. A gente sai de casa, vem aqui, ela sempre contente, fazendo isso, fazendo aquilo. Da onde que vem tanta alegria, né? Se tanta coisa que está acontecendo. Mas é isso deve ser mesmo, porque que aqui ainda continua sendo a casa do profeta, né? Ele deve estar aqui espiritualmente, vai estar sempre. É isso que a gente aprendeu, é isso que a gente tenta fazer dentro da nossa casa, mas é muito difícil, né? Ser igual a ele, porque ninguém é igual ao outro, né? E mais ainda que ele que foi um escolhido, né? Por Deus, para ser nosso professor, para nos ensinar o que ele ensinou. Infelizmente, muitas pessoas já saíram da obra, né, julgando um neto, ou uma neta, ou um filho, ou uma filha. Ah, mas fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo. Mas eu já falei em outros programas, nós não podemos olhar hoje quem está aqui. Devemos sempre, nunca esquecer no que o profeta passou e ensinou para nós. Ele foi um enviado, ele que escreveu todas essas mensagens para nos ensinar, o que já ensinou a vocês. Hoje vocês não podem se espelhar num neto ou num filho, se for o caso, né? Ah, mas fulano e tal está fazendo isso. Não, lembre, quem foi o enviado foi o profeta, foi Pedro II. Ele que, através de Deus, que passou todos os recados. E os recados estão nesse livro, a Palavra Viva de Deus. Então é isso que nós devemos tirar o exemplo. Não o exemplo de um neto, de um filho, se for o caso. Nós estamos aqui porque somos filhos, né? Estamos cuidando do que o profeta deixou. A sua casa, a sua esposa ainda que está aqui, as filhas que ainda permanecem aqui na casa dele, os pertences que era dele, a igreja principalmente, né? No que ele pediu, cuide da casa de Deus, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Mas como sempre diz, ninguém é perfeito. Ele sempre, né? Ele sendo o profeta sempre falava, ele se sentia ainda, não era digno. Eu tenho meus defeitos, porque ninguém é perfeito, né? Até ele sendo mesmo escolhido, enviado por Deus, né? Como ele já falou várias vezes, nós também repetimos, que ele foi quando Jesus chamou ele, veio uma luz, né? Uma água e lavou ele todo. Quem estava em redor dele viu que ele já não era a mesma pessoa, já era uma pessoa transformada. Então, mesmo sendo essa pessoa transformada, ainda ele via que tinha defeitos. Claro que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente sempre vai ter os defeitos da gente. Como todos, até você que julga a um de nós, você também tem o seu defeito. Como fala, né? Como Jesus fala, primeiro tira a sua trave do seu olho para depois tirar do seu próximo. Então o que nós devemos é se espelhar no profeta e naquelas pessoas, né, nos filhos deles que estão agindo certo, né? Como a gente não vai dizer que são perfeitas, mas todos tentam ser, né, o mais correto possível. Perfeito ninguém vai ser enquanto estiver aqui. Mas por que vocês não se espelham, né, na Aline, na Lela? São sempre aqui na casa do profeta, cuidando da mãe, né, da esposa dele, da casa dela para a igreja, com as suas vestes certas. Por que vocês não se espelham através delas? Vocês vão se preocupar
porque um neto faz aquilo, né? Um filho está desse jeito, uma filha, né, está agindo do outro, já está saindo fora um pouquinho do que o profeta ensinou. Mas é como a gente diz, a gente tem que olhar o que o profeta ensinou. Isso a gente nunca vai esquecer. Todas as vezes que a gente vinha aqui na casa dele, era todo dia, quando a gente chegava, falando de Deus, falando de Nossa Senhora, ou cantando músicas novas, né? Querendo que a família toda tivesse reunida. Quando ele podia, já mandava avisar, chama lá o João Batista, chama lá o Alex, chama a Silvana, chama a Maria Aparecida, chama todos, vão aqui, vão fazer um almoço, vou fazer uma janta, ou eu vou viajar, eu quero que eu puder levar, eu vou levar. Então isso aí foi o ensinamento. Porque agora está um neto, ou alguém da família, uma neta, ou seja lá quem for, que está fazendo errado, vocês têm que pôr na cabeça, não foi ensinamento do profeta. Não julgue o profeta, porque nós somos testemunha do que, mais do que ele pôde ensinar, é muito difícil hoje a gente ver um pai de família ensinar como o profeta ensinou a nós todos, né? Não só nós, os filhos, mas os netos que nasceram aqui dentro da casa dele, todos foram tratados iguais, todos tiveram o mesmo ensinamento. Então, cuide quando você dizer assim, porque lá isso é porque é um neto, né? Então não deve ter bons exemplos, não. Se daqui eles não levaram o mau exemplo, se eles estão fazendo alguma coisa errada, se alguém está fazendo alguma coisa errada, é porque ouviram coisas erradas lá fora, estão aprendendo coisas erradas lá fora e deixando as coisas, o que o profeta ensinou, deixando de estar em oração com a família, né? Deixando de participar da Santa Missa. Então o que acontece? O demônio age, porque ele não, agora, quanto mais vai chegando os finais do tempo, ele não está para brincadeira, ele está levando a sério, como tinha a mensagem que fala, né? Quando houver uma brechazinha, ele entra, e ele não entra para brincar, ele entra para estragar mesmo, ele entra para destruir a família. Então é isso que nós devemos prestar atenção, como Jesus fala aqui nessa mensagem. Bem agora que está chegando o fim dos tempos, as pessoas estão relaxando com as coisas de Deus. É por isso que a gente, né, põe na cabeça, o profeta, né, Deus chamou ele para fazer um teste agora. Vamos ver se vocês também são firmes como o profeta foi. Porque era muito fácil quando o profeta estava, a gente, porque o neto tinha que obedecer, porque era um avô, porque se eu fizer alguma coisa errada, o avô vai me chamar a atenção, porque ele era assim, né? Hoje, se um tio chama a atenção, um sobrinho não quer nem ouvir, ou ainda retruca, não quero saber, eu cuido da minha vida. Mas com o profeta, o avô era diferente, eles davam mais atenção, eles tinham um respeito maior. Mas Deus está fazendo esse teste, né? Chamou ele para o céu, agora vamos ver se vocês vão ser fiéis a mim mesmo, se vocês aprenderam, né? Tantos anos, nós aqui, né, aprendendo, vocês também aprenderam, e muitos deixaram de caminhar nesse caminho que é o único, e seguir lá o mundo lá fora, infelizmente, porque lá fora, claro que sempre tem alguma coisa que a gente ainda que pode aproveitar, né? A gente não vai dizer que é 100% tudo é errado. Não, que o profeta também fazia. Ele fazia os deveres que tinha que fazer aqui na sua casa, depois pegava um carro e ia lá fora, ia no mercado, pegava a família, ia num bosque, ia se divertir, ia fazer um lanche com a família. Não é todos os lugares também que está perdido. Então nós devemos prestar atenção nos lugares que a gente anda. Só assim Deus pode andar junto com a gente.
Dependendo do lugar que a gente for, Deus se afasta e o Satanás entra para destruir, né? Ele vai colocando hoje um pouquinho, amanhã mais um pouco, e assim vai levando, e aí a pessoa depois fica com vergonha de ir para a igreja, fica sem jeito, né, de tomar a comunhão porque eu fiz algo errado, e assim vai levando, vai passando meses e anos, e a pessoa não põe a mão na consciência que a minha vida, eu não tenho certeza se amanhã eu vou estar vivo, e se amanhã acontece alguma coisa comigo, que eu não vou estar preparado, como aqui diz aqui, que as 5, né, tolas que não se prepararam, né, com seu azeite, com a oração. Então a maioria está fazendo isso. Não precisa rezar tanto, não preciso ir sempre na missa ou todo domingo na missa. Ninguém sabe o dia da manhã, como o profeta dizia. Não é só a gente esperar, imaginar a vinda de Jesus. É o nosso dia aqui na terra. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, qualquer um de nós. Então, por isso que Deus está pedindo para nós estar preparado com azeite, né? Porque quando nós for o chamado, a gente possa apresentar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e não precisa nem dizer, né, que isso tudo vai ser pesado na hora, né? O que a gente fez de bom e o que a gente fez de ruim. Se a gente fez muito mais coisas boas, claro que a gente vai merecer o céu. Então é o que a gente tem que estar preparado, tem que fazer. É sempre bem mais as coisas boas, estar sempre no caminho mais correto, se for possível, né? Claro que ninguém vai ser, como eu disse, ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser um santo aqui, né, na terra. A gente tenta, né? A gente tem que se tornar um santo para depois subir ao céu. Então é isso que nós devemos pensar num dia de hoje, né? Um dia dedicado também a Ele, dia 27. Então a gente nunca vai esquecer o que a gente aprendeu dele dentro da sua casa, que foi muito bom, e a gente não esquece jamais do que ele ensinou para nós e para todos vocês, que vocês também nunca se esqueçam do que aprenderam com ele.